como vocês estão? Hoje, então, vamos para mais uma etapa dos trabalhos, né, sobre o entendimento do nosso planeta, tá? Então, bem interessante. Então, acompanhamos os trabalhos que eu recebi até o momento. Então, os demais trabalhos eu vou estar aguardando ainda, né, para que a gente possa fazer o terceiro e último momento do o estudo, entendimento da formação ao longo do tempo, né, das camadas, né, externas, internas, né. Então, aguardo e estou feliz com os trabalhos, né, que eu recebi até o momento. Então, acompanhamos os de hoje. Olá, meu nome é Thaís Burg, eu faço parte da turma 13 do primeiro ano do ensino médio, do novo ensino médio, e fiz o trabalho da hidrosfera com meus colegas Anderson Bison e Patrícia Maldani. A esfera de todas as águas do planeta, os quais formam uma camada descontínua sobre a superfície da Terra, compreendendo todos os rios, ribeiros, riachos, lagos, lagoas, mares, oceanos e todas as águas subterrâneas, bem como as águas marinhas e salobras, águas glaciais e lençóis de gelo, vapor de água, as quais correspondem a 70% de toda a superfície terrestre, sendo que os oceanos são responsáveis por 97,2% de toda a água. Isso significa que cerca de 2/3 da superfície terrestre é coberta por oceanos. A água surgiu a partir do resfriamento da Terra decorrente dos vulcões que expeliam vários gases e do vapor de água que se evaporou, favorecendo a ocorrência de chuvas. Águas oceânicas e continentais. As terras imersas, quase todas encontradas no hemisfério norte, cobrem apenas 29% da superfície do planeta. Os mares e oceanos, situados principalmente no hemisfério sul, correspondem a 71% da superfície do globo, e os rios e lagoas a menos de 3%. O total da água presente na Terra pode ser dividido em dois conjuntos. As águas oceânicas, ou seja, de mares e oceanos, representam 97,41% do total. As águas continentais, que abrangem geleiras, aquíferos, rios e lagos, representam 2,59% do total de água do planeta. São as águas doces ou não salgadas. A água em movimento. A água está em constante circulação na Terra. Uma parte da água é utilizada pelos seres vivos, outra se infiltra no subsolo e se transforma em água subterrânea, e outra flui por córregos e em rios em direção a lagos, mares e oceanos. A água marinha está em constante movimento, impulsionada pelas correntes marítimas, marés e ondas. Os tipos de lençóis subterrâneos. O lençol freático é um reservatório de água presente nas partes subterrâneas da Terra, os quais variam de 500 a 1.000 metros de profundidade. Os aquíferos são reservas de água subterrâneas, e por isso os lençóis freáticos também são denominados de aquíferos artesianos livres. São importantes fontes de abastecimento, os quais têm a função de equilibrar a natureza, mantendo a quantidade de água subterrânea da superfície. Obrigada pela atenção. Bom dia, meu nome é Bianca. Meu nome é Stephanie. E o meu nome é Jaqueline. Nós somos da turma 13 e vamos apresentar sobre a atmosfera. Introdução. A atmosfera é uma camada gasosa que envolve a Terra e é composta principalmente pelos gases oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Essa camada é essencial para a vida no planeta, sendo uma de suas funções manter a temperatura estável. A atmosfera terrestre divide-se em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. Protege a vida na Terra absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio da retenção do calor e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite.
A atmosfera do planeta começou a se formar há 4,5 bilhões de anos. Com o passar do tempo, partículas de vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio e uma série de outras substâncias tóxicas passaram a se acumular junto com a superfície pela ação da gravidade. As bactérias anaeróbicas, que foram as primeiras formas de vida a surgirem no planeta, deram origem às primeiras plantas marinhas primitivas. Essas plantas começaram a utilizar do dióxido de carbono presente na atmosfera primitiva para realizar fotossíntese, e assim, pouco a pouco, a constituição do ar da atmosfera foi sendo alterada conforme as plantas liberavam oxigênio na atmosfera. Para que os níveis de oxigênio chegassem aos atuais 21% do volume total da atmosfera, foram necessários 2 bilhões de anos. A atmosfera é composta por gases, e são eles: o nitrogênio, que representa cerca de 78% do volume da atmosfera. O nitrogênio absorve poucas quantidades de calor provenientes do Sol. Apesar de ser o gás com maior volume na atmosfera, não apresenta um papel muito importante. O oxigênio representa cerca de 21% do volume da atmosfera, e o oxigênio é o gás que possibilita a vida no planeta e forma o gás ozônio na atmosfera. O argônio, que representa cerca de 0,93% do volume da atmosfera, e o argônio é considerado um gás inerente, pois não reage com os outros gases que estão presentes na atmosfera. Assim, ele pode ser encontrado em sua forma pura. O gás carbônico representa cerca de 0,039% do volume da atmosfera, e o gás carbônico é encontrado na atmosfera em decorrência do processo de respiração dos seres vivos, e também pode ser proveniente dos processos de combustão. Há na atmosfera outros gases, como o neônio, o metano, o hidrogênio, o ozônio e o hélio. Na atmosfera terrestre também é encontrado o vapor d'água, que não é um gás. O vapor d'água representa cerca de 4% do volume atmosférico e diminui à medida que há o aumento da altitude. A atmosfera do planeta é composta por camadas, e são elas: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre e onde o ar é mais concentrado. Esta camada responde por cerca de 80% do peso atmosférico e é a única camada em que os seres vivos podem respirar normalmente. Na troposfera, conforme o aumento da altitude, há uma redução da temperatura atmosférica, e é nela que ocorrem a maioria dos fenômenos climáticos, como chuva, granizo e nevoeiro. Estratosfera. A estratosfera é a segunda camada da atmosfera e é onde circulam os aviões de carga e de passageiros. Está entre aproximadamente 17 km e 50 km da superfície. A camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, está entre 20 km e 35 km de distância da superfície, ou seja, localizada na estratosfera. Mesosfera. Localiza-se aproximadamente entre 50 km e 80 km de distância da superfície, e é a camada mais fria da atmosfera, com temperaturas que podem chegar a menos 90 graus, em virtude do ar rarefeito. Nessa camada, os meteoritos que atingem o planeta são fragmentados e entram em processo de combustão. Termosfera. Localizada aproximadamente entre 80 km e 500 km de distância da superfície. A temperatura na atmosfera pode chegar a 1.500 graus. É também chamada de ionosfera, por causa da grande concentração de íons. Nessa camada é possível observar o fenômeno óptico conhecido como aurora polar, aurora boreal ou aurora austral. Exosfera. É a última camada da atmosfera terrestre, localiza-se aproximadamente entre 500 km e
e 800 km de distância da superfície. Nessa camada, o ar é muito rarefeito e quase não há presença de outros gases atmosféricos, com exceção do hélio e hidrogênio. Sua temperatura atinge os 1000 graus. Camadas da atmosfera: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Dentro da atmosfera terrestre também ocorrem fenômenos naturais, ou seja, que ocorrem naturalmente, não são consequência da ação humana. Alguns deles são Ciclones e tornados. Os ciclones, por definição, são fortes ventos carregados de umidade que giram em sentido circular em razão do efeito Coriolis. Geralmente, os ventos provocados apresentam velocidade superior a 200 km por hora e possuem uma larga extensão, sendo completamente vistos somente por imagens de satélite. Os tornados são, por sua vez, fenômenos também motivados por rápido deslocamento do vento em forma circular, porém em menores extensões, mas com uma capacidade destrutiva. Formação de nuvens. Consequência direta da umidade do ar, as nuvens são formadas pelo vapor d'água, mais leve que o ar, que se condensa. Quando essa condensação ocorre, próxima aos solos, forma-se a neblina. Nesse sentido, há ainda a umidade, que é a quantidade de água que se encontra no ar na forma de vapor, ou de pequenas gotas. Esta é resultante integrante dos processos que compõem o ciclo hidrológico: evaporação, condensação e precipitação. Temperatura. A temperatura é um fenômeno atmosférico que diz respeito ao maior ou menor calor dos elementos na superfície da Terra. A sua variação depende de vários elementos, como altitude, latitude, continentalidade, maritimidade e as ações humanas. Vento. Outro importante fenômeno atmosférico, o vento, definido como ar em movimento. Apesar de muitas pessoas pensarem que o vento são uma coisa só, eles são divididos em diferentes tipos: locais, periódicos, constantes, brisas e monções. Precipitações. Além das nuvens, a umidade também é responsável pelas precipitações, ou seja, a formação das chuvas, neves, geadas, orvalhos e granizos. Após a formação das nuvens, as gotículas de água acumulam-se a ponto de ficarem mais pesadas do que o ar, ocorrendo a precipitação. Outros fenômenos são pressão atmosférica, El Niño e Laninha, efeito estufa, inversão térmica. Conclusão. Depois da realização desse trabalho sobre a atmosfera, podemos concluir várias coisas, mas entre muitas, que a atmosfera é essencial para a vida do ser humano, e a mais preocupante é o peso que o homem tem sobre os efeitos ambientais, causada pela liberação de gases para a atmosfera que pouco a pouco vão destruindo a vida neste planeta. Obrigada pela atenção. Meu nome é Douglas e meu trabalho é sobre o sistema solar. O que é o sistema solar? O sistema solar é o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. A estrela central, maior componente do sistema, respondendo por mais de 99,85% da massa total. Ela gera sua energia através da fusão de hidrogênio e hélio, e que são os dois seus principais constituintes. E aí agora a gente começa pelos planetas. O primeiro planeta do sistema solar é o Mercúrio, que é um planeta mais próximo do Sol. É um planeta rochoso, destituído de satélites e atmosfera rarefeita, sendo também o menor planeta do sistema solar. Por esse motivo apresenta temperaturas bastante elevadas, que são aproximadamente de 400 graus Celsius. Por outro lado, a face do planeta não iluminada pelo Sol pode atingir temperaturas de aproximadamente menos 170 graus Celsius. O movimento de rotação do planeta é de 59 dias, enquanto o de translação é de 87 dias.
E como imagem para ilustrar o planeta que é o planeta Mercúrio. Planeta Vênus. Conhecido como estrela d'alva por causa do seu forte brilho, Vênus, tal qual como Mercúrio, é um planeta que não possui satélites. Visível do nosso planeta, Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais perto do planeta Terra. Seu movimento de rotação é um dos mais lentos, com 243 dias para completar a volta em torno de si mesmo, e um movimento de translação de 225 dias aproximadamente. Curioso notar que mesmo sendo o segundo planeta a partir do Sol, depois do Mercúrio, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperaturas que podem atingir 480 graus. Assemelha-se com o planeta Terra, mas no tocante tamanho, composição, estrutura, massa, densidade e força gravitacional. Aí a imagem para ilustrar. Planeta Terra. O planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar a partir do Sol. O planeta Terra é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius. Possui um satélite natural que é a Lua, e a quantidade de água existente no planeta, também chamado de planeta azul, aliada à quantidade de oxigênio, permite o desenvolvimento de vida no nosso planeta, sendo o único do Sistema Solar com vida humana. O movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 24 horas, tempo de um dia, enquanto o movimento de translação do planeta dura 365 dias, tempo de um ano, exceto nos anos bissextos, os quais apresentam 366 dias. Aí, para ilustrar a foto do planeta Terra. Como quarto planeta seria Marte, quarto planeta a partir do Sol e o mais visível do planeta Terra. Marte possui dois satélites naturais, Phobos e Deimos. Phobos e Deimos, sendo o segundo menor planeta do Sistema Solar, atrás de Mercúrio, também chamado de planeta vermelho devido às partículas de óxido de ferro presentes em sua atmosfera. O planeta Marte é um planeta rochoso, frio e seco. O movimento de rotação de Marte assemelha-se ao da Terra durante 24 horas e 37 minutos para a rotação entre si mesmo, enquanto o movimento de translação do planeta é de 687 dias. O movimento de rotação de Marte assemelha-se ao da Terra com duração de 24 horas e 37 minutos, enquanto o movimento de translação do planeta é de 687 dias. A foto de Marte para ilustrar. Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. É um planeta gasoso composto sobretudo por hidrogênio, 1.300 vezes maior que o planeta Terra. Quinto planeta a partir do Sol, Júpiter possui o maior número de satélites, que são 67 satélites e apresentam temperaturas de menos 150 graus Celsius. Seu movimento de rotação dura 9 horas e 55 minutos, considerando o movimento de rotação mais rápido de todos os planetas do Sistema Solar, enquanto o movimento de translação do planeta corresponde a cerca de 12 anos terrestres. Foto de Júpiter para ilustrar. Saturno. Saturno é o maior planeta do Sistema Solar. É o segundo maior planeta do Sistema Solar. Depois de Júpiter, Saturno é conhecido pelos seus anéis, formados por rochas, gelo e poeira. Sexto planeta a partir do Sol, e depois de Júpiter, Saturno é o planeta do Sistema Solar que possui muitos satélites, 62 luas. Composto basicamente de hidrogênio, ele possui temperatura média de menos 140 graus Celsius, sendo que seu movimento de rotação dura 10 horas e 14 minutos e o de translação cerca de 30 anos terrestres. Foto de Saturno e os seus anéis que envolvem ele. Urano. Terceiro maior planeta do Sistema Solar, o sétimo planeta a partir do Sol. Urano é um planeta gasoso que apresenta médias de temperatura de menos 185 graus e possui 27 satélites, no caso 27 luas. Possui uma característica interessante tocante ao seu eixo de rotação com quase 90 graus em relação
com o plano da sua órbita, que por sua vez é muito extensa. Dessa forma, o movimento de rotação do planeta dura 17 horas aproximadamente, enquanto o movimento de translação dura cerca de 165 anos terrestres. Foto de... Mas voltando, Netuno, planeta do sistema solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho. Netuno possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus. Trata-se de um planeta que é gasoso, formado principalmente por hidrogênio, hélio, amônio, metano e água. O movimento da rotação do planeta dura cerca de 16 horas, enquanto sua translação equivale a 164 anos da Terra. E a foto de Netuno para finalizar. Essa foi minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Oi, meu nome é Letícia Matias. Meu nome é Maria Clara. Meu nome é Gabriel. E nós somos o grupo do Sistema Solar. O Sistema Solar fica localizado na Via Láctea e consiste no conjunto de planetas. O Sol é a estrela central desse sistema. O Sistema Solar formou-se há cerca de 4,7 bilhões de anos. Mercúrio. Mercúrio é o primeiro e o menor planeta do Sistema Solar. 175 dias na Terra correspondem a um dia em Mercúrio. 88 dias terrestres equivalem a um ano em Mercúrio. A temperatura máxima na parte iluminada pelo Sol pode atingir 350 graus Celsius. Curiosidades sobre Mercúrio. A composição atmosférica de Mercúrio é composta por hélio, sódio e oxigênio. A superfície de Mercúrio é semelhante à lunar, pois o planeta sofreu intensos impactos de meteoritos. Mercúrio é praticamente 40% menor que a Terra. Vênus. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar. Além do Sol e da Lua, Vênus é o corpo celeste mais brilhante no céu. Sua temperatura máxima chega a 482 graus Celsius, devido ao efeito estufa dos componentes do planeta. Sua rotação ocorre de leste para oeste. Curiosidades sobre Vênus. É o planeta mais quente, apesar de não ser o mais próximo do Sol. É o planeta mais próximo da Terra. O planeta recebeu esse nome em homenagem à deusa grega da beleza e do amor. Terra. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar e o único conhecido que apresenta condições que permite a existência de vida inteligente. Possui um diâmetro de 12.756 quilômetros. Marte. É o quarto planeta mais próximo do Sol e o segundo menor planeta do Sistema Solar. A duração do dia em Marte possui 24 horas e 37 minutos, e o ano possui 687 dias terrestres. Sua temperatura máxima chega a aproximadamente 25 graus Celsius, e à noite pode chegar a menos 140 graus Celsius. A vida em Marte. Marte se assemelha à Terra em diversos aspectos, como estações do ano, o relevo e duração do dia. Em um estudo foi confirmada a existência de processos erosivos no planeta, o que traz a possibilidade de água e, consequentemente, a vida. Porém, o fato de ser envolvido numa atmosfera fina e bastante rarefeita reforça a impossibilidade de vida em Marte. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e o quinto mais afastado do Sol. Possui a temperatura média de 108 graus negativos. Seu período de rotação é de 9 horas e 55 minutos. Curiosidade sobre Júpiter. O planeta possui 67 satélites confirmados e com a possibilidade de possuir mais. É aproximadamente 11 vezes maior que a Terra. É o quarto corpo mais brilhante no céu, superando apenas pelo Sol, Lua e Vênus. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar. Seu movimento de rotação dura 10 horas e 50 minutos e o movimento de translação dura aproximadamente 30 anos. Sua temperatura média é de 125 graus Celsius.
Curiosidades sobre Saturno. Possui anéis formados basicamente por uma mistura de gelo, poeira e material rochoso. Seus anéis podem ser visualizados da Terra. Urano é o 7º planeta a partir do Sol e o 3º maior do Sistema Solar. Demora 84 anos terrestres para completar uma volta ao Sol. Sua temperatura chega a 216 graus negativos. Possui 13 anéis e 27 luas. Curiosidades sobre Urano. É 3,69 vezes maior que a Terra. Foi o primeiro planeta a ser encontrado por meio de um telescópio. Urano é o nome do deus grego do céu. Netuno é o último planeta do Sistema Solar. Seu movimento de translação demora 164 anos. Já o movimento de rotação leva 16 horas e 11 minutos. Sua temperatura média é de 200 graus negativos. Até o momento foram identificados 13 satélites naturais. Obrigada pela atenção. O nosso grupo é formado por Jennifer Tezin, Sabrina Gomes Frilli e Serlene Gasta. Nós vamos apresentar sobre a formação da Terra ao longo do tempo. Eras geológicas. Depois de várias pesquisas em rochas e fósseis, os cientistas estimam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Durante esse tempo passou por muitas transformações. São processos chamados de eras geológicas. Cada era é dividida em etapas conhecidas como períodos. Até as eras são divididas em 5: arqueozoica, proteozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. A arqueozoica ocorreu há cerca de 3,8 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos. No início dessa era, a Terra era cerca de 3 vezes mais quente do que hoje. Tinha milhares de vulcões que estavam em ativa, era atingida por meteoros frequentemente. Nesse período surgiram as primeiras formações celulares e se iniciou a formação da crosta terrestre. Se iniciou a formação da crosta terrestre, aparecimento de rochas magmáticas e escudos cristalinos. Eu vou apresentar sobre a era proterozoica. Ela ocorreu há 2,5 bilhões e 540 milhões de anos atrás. Nesse período, os continentes ainda estavam unidos e eram chamados de Rodinéia. Organismos multicelulares, que são formas de vida mais complexas, começaram a surgir porque a camada de ozônio surgiu e com isso favoreceu a vida dos seres vivos, porque os raios solares não chegavam tão fortes mais na Terra. E começou a aparecer oxigênio e a era paleozoica ocorreu há 540 milhões e 250 milhões de anos atrás. E nessa era os primeiros seres vivos começaram a surgir. Eles eram tipo os peixes, só que mais primitivos. E os animais marinhos começaram a sair dos mares. E com isso deu a origem aos primeiros anfíbios. Apareceu insetos com asas, como piolho, vespa, besouro, e também apareceu aranhas e centopeias. E no final dessa era, vários animais répteis começaram a surgir e com isso deu origem aos dinossauros mais tarde. Mesozoica ocorreu entre 250 milhões de anos e 65,5 milhões de anos atrás. As plantas começaram a desenvolver flores e os mamíferos surgiram. Eles eram bem desenvolvidos, mas não passavam do tamanho de um rato. A Terra era dominada pelos dinossauros e as primeiras árvores surgiram. Cenozoica. Essa é dividida em 2 períodos: terciário, que aconteceu há 60 milhões de anos atrás, e o quaternário, há 1 milhão de anos atrás.
Os Homo sapiens surgiram nessa era. Havia muitas mudanças climáticas que eram intensas, e foi assim que o oceano começou a ficar maior. Peixes com ossos apareceram e as placas tectônicas se estabilizaram. O período terciário corresponde ao que muitos chamam de paleogênico ou neogênico, com o surgimento de altas montanhas e os continentes continuavam a migrar, impactando assim na vida dos seres vivos. E o período quaternário, que é dividido em duas épocas, pelo Pleistoceno, que é a mais longa, e o Holoceno, que é vivemos atualmente. Os continentes já estavam em posições atuais, mas os animais continuavam sofrendo muitas modificações. Turma 11, grupo 5, atmosfera. Composição da atmosfera. Composta predominantemente por oxigênio e nitrogênio, o nitrogênio é responsável por 78% do volume da atmosfera. Já o oxigênio corresponde a 21%, e 1% pertence a outros diversos gases, como argônio, hélio, neônio e dióxido de carbono. Troposfera. A troposfera é a camada mais importante para os estudos geográficos e práticas humanas, pois nela se sucedem a maioria de seus fenômenos meteorológicos. Sua extensão é de aproximadamente 15 km. Estratosfera. A estratosfera, estendendo-se por até 50 km de altitude, é também de extrema importância, pois abriga a camada de ozônio, onde sua principal função é filtrar os raios solares. Mesosfera. A seguir encontramos a mesosfera, que se estende por até 80 km de altitude, pelo fato de que ela ser a camada mais distante da Terra e relativamente distante do Sol. É a camada com as menores temperaturas atmosféricas. Termosfera. Termosfera atingindo-se 500 km de altitude. Sua importância serve de extrema importância para os seres humanos, pois abriga os gases ionizados, que refletem e propagam ondas de rádio. Exosfera. Depois da termosfera e abrangendo o exterior espacial, temos a exosfera, camada onde encontram-se os satélites artificiais. Baixa e alta pressões. Baixa pressão, causado pelo fato de elevação do ar quente, as baixas pressões. Conforme o ar sobe e esfria, o seu vapor de água transforma-se em nuvem, uma zona de baixa pressão. Existe ar superior que se desloca para substituir o ar quente em elevação, dando origem aos ventos. Alta pressão. As altas pressões são os resultados da descida do ar frio. A rotatividade da Terra faz com que, após o ar desce, ele circule à volta do centro de alta pressão. Formações de nuvens. É consequência da umidade do ar, formado pelo vapor da água, mais leve do que o ar, que se condensa. Quando o condense próximo ao solo, esse vapor vira neblina. Temperatura. A temperatura diz a respeito ao frio e ao calor dos elementos na superfície terrestre. A sua variação depende de vários elementos. São eles: altitude, latitude, condensacionalidade, maritimidade e as ações humanas. Vento. O vento é definido como ar em movimento. Apesar de muitas pessoas pensarem que os ventos são uma coisa só, eles são divididos em diversos tipos locais, periódicos, constantes, brisas e moções. Precipitações. As precipitações também são formadas pela umidade, ou seja, há formações de chuvas, neves, geadas, orvalhos e granizos. Após a formação das nuvens, as gotículas se acumulam ao ponto de ficarem mais pesadas do que o ar, ocorrendo a precipitação. Conclusão. Concluímos então que a atmosfera tem a total influência sobre a temperatura terrestre, influenciando também no relevo mundial com os fenômenos atmosféricos. Sem ela não teríamos o regulamento da temperatura, assim passaríamos muito frio ou então muito calor. Não teríamos também como regular ou então refletir os raios solares, e seríamos mais afetados pelas mesmas. Não teríamos purificação da água, ou então até nem existiria água. Ou seja, provavelmente, devido a tantas características importantes que a atmosfera nos oferece, a vida no planeta certamente não existiria. A natureza, como conhecemos hoje, seria pedras e poeira misturadas. Formação da Terra. Atualmente muito se comenta sobre fenômenos como o aquecimento global, o desmatamento, a crise hídrica, entre outros problemas que o planeta enfrenta. Mas você sabe como foi o processo de formação da Terra? Desde sua formação,
há cerca de 4,6 bilhões de anos, o planeta Terra está em constante transformação, seja em seu interior ou na superfície. E essas mudanças, perceptíveis ou não, ocorrem devido à grande energia existente no centro da Terra, e também por agentes externos, como nos períodos de temperaturas extremamente elevadas e de glaciação e pelas ações do homem. Geologicamente, a história da Terra é dividida para distinguir os períodos de grandes mudanças. Inicialmente, existem os éons, que são subdivididos em eras, que se subdividem em períodos, que por sua vez são subdivididos em épocas. As eras geológicas são a Arqueozoica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. No princípio, o planeta era extremamente quente, equivalente a uma imensa bola de fogo, com aproximadamente 1500 graus Celsius, não abrigando nenhuma forma de vida. Passado milhões de anos após a formação do planeta Terra, a Terra entrou em um processo de resfriamento gradativo. Com o despreenchimento de gases e vapores, isso fez com que os gases que formassem a atmosfera, composta de metano, amônia e outros compostos, e uma parte desses vapores seria vapor da água, que à medida que se afastava da massa incandescente esfriou-se e transformava em água líquida, precipitando em forma de chuva. Assim, repetindo-se por muitas vezes, a superfície da Terra foi resfriando lentamente e as grandes quantias de água foram se acumulando, o que formou os oceanos primitivos. Essa alteração também originou uma estreita camada de rocha em toda a Terra. Todas essas mudanças duraram aproximadamente 800 milhões de anos. A partir da solidificação da Terra e da formação do supercontinente, que é a Pangeia, a formação do oceano, nomeado Pantalassa, foi fundamental para o surgimento da vida no planeta, pois, segundo os cientistas, a origem da vida veio dos seres aquáticos. Há cerca de 3,5 bilhões de anos apareceram bactérias muito primitivas unicelulares. Com a fotossíntese feita por essas bactérias, a atmosfera acumula o oxigênio. Dessa forma surgiram as algas, além de outros micro-organismos pluricelulares. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, apareceram bactérias muito primitivas, unicelulares. Com a fotossíntese feita por essas bactérias, a atmosfera acumula oxigênio. Desta forma, surgiram as algas, além de outros micro-organismos pluricelulares. Na era paleozoica, algumas espécies de plantas marinhas desenvolveram a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático, migrando para áreas continentais e dando origem às primeiras plantas terrestres. Apareceram também outros inúmeros grupos de seres vivos, entre eles os artrópodes e os vertebrados. Os animais terrestres tiveram sua origem a partir do momento em que algumas espécies de peixes saíram da água, aparecendo aos anfíbios e posteriormente os répteis. Cronologicamente, as plantas na Terra teriam surgido há cerca de 400 milhões de anos, dos anfíbios há 350 milhões de anos. Era Arqueozoica. A era geológica arqueozoica é caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, nos quais encontramos as mais antigas formações de relevo. Esse período teve início há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás. Era Proterozoica. Estima-se que essa era teve início há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás e findou-se há 550 milhões de anos. Durante esse período, ocorreu intensa atividade vulcânica, fato que promoveu o deslocamento do magma do interior da Terra para a superfície, originando os grandes depósitos de minerais metálicos, como por exemplo ferro, manganês, ouro, etc. Na era geológica do Proterozoico, ocorreu grande acúmulo de oxigênio na atmosfera. Também ficou caracterizada pelo surgimento das primeiras formas de vida unicelulares avançadas.
Paleozoica. A era Paleozoica prevaleceu de 550 a 250 milhões de anos atrás. Nesse período, a superfície terrestre passou por grandes transformações. Entre eles estão o surgimento de conjuntos montanhosos, como os Alpes escandinavos, Europa. Na era geológica também se caracteriza pela ocorrência de rochas sedimentares e metamórficas, formação das grandes florestas, glaciações, surgimento dos primeiros insetos e répteis. Os dinossauros surgiram na Era Mesozoica. A Era Mesozoica iniciou-se há cerca de 250 milhões de anos atrás e ela ficou marcada pelo intenso vulcanismo e consequente derrame de lavas em várias partes do globo. Também ficou caracterizada pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, o que originou a grande parte das jazidas petrolíferas hoje conhecidas. Outras características dessa era geológica são divisão do grande continente da Pangeia, surgimento de grandes répteis, como por exemplo o dinossauro, o surgimento de animais mamíferos, desenvolvimento de flores nas plantas. Cenozoica. Essa era geológica está dividida em dois períodos: terciário, aproximadamente 600 milhões de anos atrás, e quaternário, há 1 milhão de anos atrás. Terciário também caracterizado pelo intenso movimento da crosta terrestre, fato que originou os dobramentos modernos, como as mais altas cadeias montanhosas da Terra, como os Andes, os Alpes e o Himalaia. Nessa era geológica surgiram aves, várias espécies de mamíferos, além de primatas. O quaternário, essa era geológica que teve início há 1 milhão de anos atrás e pendura até os dias de hoje. As principais ocorrências nesse período foram as grandes glaciações, a atual formação dos continentes e oceanos e o surgimento da espécie humana. Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia Gaiardo, sou da turma 11 e o meu trabalho é sobre a litosfera. A litosfera é a camada da Terra que compõe a sua superfície sólida. Abaixo dela encontra-se a astenosfera, caracterizada por apresentar temperaturas mais elevadas, o que propicia o processo de transformação física das rochas, tornando-as mais plásticas. Ao contrário dessa camada, a litosfera apresenta temperaturas menos elevadas, por se encontrar mais distante do núcleo, o que permite a caracterização da sua rigidez e resistência. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta foi uma esfera incandescente formada por gases e rocha líquida. Com o decorrer do tempo geológico, a superfície do planeta Terra, a litosfera, foi lentamente se resfriando e as rochas gradualmente formando e adquirindo a consistência mais firme que conhecemos hoje em dia. Esse processo de resfriamento promoveu a liberação de gases que viriam mais tarde a constituir a atmosfera. O nosso planeta ele possui 3 camadas principais: a crosta, o manto, o núcleo e o núcleo. O núcleo pode também ser dividido em 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. A litosfera é constituída por minerais e rochas agregados sólidos naturais, compostos de um ou mais minérios. Já na composição química da litosfera, os elementos mais abundantes são o oxigênio e o silício, sendo que o oxigênio ocupa 50% do planeta e o silício 26%, além de outras composições químicas. Todo o extrato e substrato rochoso constitui o relevo submarino, os continentes e as ilhas. Essas forças são chamadas de agentes do relevo. Este é um pequeno esqueminha de um perfil de relevo submarino. A litosfera, ao contrário do que se possa imaginar, não é uma camada estática e fixa. Pelo contrário, os minérios, as rochas, os solos, o relevo e a própria camada estão em constante transformação. Essas transformações foram chamadas de forças externas e internas. Um exemplo de forças internas é o vulcanismo e um exemplo de forças externas a eclosão.
A grande questão é que a crosta terrestre não se apresenta de maneira contínua ao longo de toda a extensão do planeta. Ela é fraturada em vários pedaços, conhecidos como placas tectônicas. Essas placas tectônicas causam terremotos, tsunamis, entre outros fenômenos naturais. Bom, podemos dizer que a litosfera é, sobretudo, um sistema dinâmico, pois encontra-se sempre em transformação, com a formação de novas formas de relevo e os desgastes destas mesmas, além de constante transformação dos tipos sólidos com a constituição do ciclo das rochas. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Meu nome é Tarlington e irei apresentar sobre as estações do ano. Estações do ano. As estações do ano são períodos em que o ano é dividido de acordo com suas características climáticas. Existem 4 estações do ano: a primavera, verão, outono e inverno. Em algumas regiões não é possível distinguir as estações do ano, e a primavera e o outono podem não ser bem definidos. Como surgem as estações do ano? As estações variam conforme a exposição dos raios solares, ou seja, de acordo com o movimento orbital da Terra em relação ao Sol. Por esse motivo, o hemisfério sul e norte sempre estarão com as estações opostas. O movimento de translação e as diferenças de inclinação da Terra em relação ao Sol determinam as estações do ano. Enquanto o equinócio marca o início do outono e da primavera, o solstício marca o início do verão e do inverno. As estações do ano no Brasil. As estações do ano ocorrem em determinados períodos, a cada uma com características próprias. Outono. O outono sucede o verão e antecede o inverno. Ele se caracteriza pela temperatura amena, tempo mais fresco e a queda das folhas das árvores. Inicialmente, os dias e noites possuem a mesma duração, porém com o tempo os dias vão se tornando mais curtos em relação à noite. Além disso, a temperatura também vai caindo, marcando a chegada do inverno. O outono começa dia 20 de março e acaba dia 21 de junho. Inverno. O inverno é a época mais fria do ano, quando as temperaturas são baixas e com presença de neve em algumas localidades. Ela antecede a primavera e sucede ao outono. Nesse período, as noites são mais longas do que os dias e os animais ficam mais ociosos. Alguns chegam até a hibernar. O inverno começa dia 21 de junho e acaba 21 de setembro. Primavera. A primavera sucede o inverno e antecede o verão. Nesse período as temperaturas voltam a ficar amenas. As flores florescem e os dias e noites têm a mesma duração. Aos poucos, os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas aumentam, indicando a chegada do verão. A primavera começa dia 23 de setembro e acaba 22 de dezembro. Verão. O verão sucede a primavera e antecede o outono. É um período marcado pelas altas temperaturas e dias mais longos. O calor resulta em uma evaporação mais rápida da água acumulada nos solos, resultando em chuvas constantes. O verão começa dia 21 de dezembro e acaba 20 de março. Estações do ano no hemisfério norte. No hemisfério norte estão localizados os Estados Unidos da América e a Europa. Por exemplo, lá as estações do ano ocorrem em épocas diferentes. A primavera começa dia 20 de março e acaba dia 21 de junho. O verão, 21 de junho a 23 de setembro. Outono, 23 ou 22 de setembro a 22 de dezembro. Inverno, 22 de dezembro a 20 de março. Obrigado. William, eu vou gravar a parte da rotação e translação. São os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se manifestam na atmosfera e na litosfera, interferindo no clima, no relevo e até na duração dos dias e das noites. A rotação é um movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, e como ele se estivesse rodando em volta de si mesmo. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas. A principal consequência
é a existência alternada entre os dias e as noites, pois se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do planeta, que seria extremamente quente, e a noite do outro lado, que seria extremamente frio. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Esse movimento é responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23, 27 graus, há períodos em que os dias são maiores que as noites, solstício de verão, períodos em que as noites são maiores que os dias, solstício de inverno, e períodos que possuem a mesma duração, equinócio de primavera e outono. Obrigado. Tá, meu nome é Guilherme Luizon, eu vou falar sobre o solstício e equinócio. Tá, o solstício ele representa o posicionamento do Sol ao seu limite máximo. O Sol ele estará em seu auge ao norte ou ao sul. Essa é a maior declinação do Sol que em relação à linha do Equador, que tem como consequência a maior iluminação de um dos hemisférios. Esse fenômeno ele ocorre em 2 momentos do ano, em junho e em dezembro. A incidência solar ela é maior em um dos hemisférios, ocorre o solstício de verão, já quando a incidência solar é menor em um dos hemisférios. E o solstício de inverno, o solstício de verão é caracterizado por ter os dias mais longos do que as noites. No solstício de inverno, as noites são mais longas do que os dias. No hemisfério norte, o solstício de verão ele tem início no mês de junho. O Sol incide sobre o Trópico de Câncer, que é por 20 e 21 de junho. O solstício de inverno tem início no mês de dezembro. O Sol incide sobre o Trópico de Capricórnio, 20 e 21 de dezembro. Hemisfério sul, que é o solstício de verão, tem início no mês de dezembro. O Sol incide sobre o Trópico de Capricórnio, 20 e 21 de dezembro. Solstício de inverno tem início no mês de junho. O Sol incide sobre o Trópico de Câncer, 20 a 21. Tá, agora equinócio. O equinócio ele representa o posicionamento médio do Sol em relação à Terra. Nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol, estando incidindo seus raios diretamente sobre a linha do Equador, iluminando, então, igualmente os 2 hemisférios, com a mesma claridade. Esse fenômeno ocorre em 2 momentos do ano, que é em março e em setembro. A ocorrência do equinócio dá início à primavera e outono. Em razão da mesma intensidade dos raios solares em ambos os hemisférios, os dias e as noites possuem a mesma duração. Hemisfério norte, equinócio de primavera tem início no mês de março, 20 a 21 de março. Equinócio do outono tem início no mês de setembro, que é 22 e 23 de setembro. Hemisfério sul, equinócio de primavera tem início no mês de setembro, 22 e 23 de setembro. Equinócio do outono tem início no mês de março e 20 e 21 de março. Flor da alegria. Feliz. Então, assim eu estou com os trabalhos que eu recebi até o momento. Trabalhos, assim, que mostram, sobretudo, quanto que cada um aprendeu sobre o nosso planeta. Entender ele, né, que nem eu já falei em outro momento, é um quebra-cabeça. Quanto mais informações a gente consegue juntar, a gente vai ter o entendimento do todo, né, e mais fácil fica entender a próxima etapa. Então, parabéns pela dedicação, né, de cada um dos trabalhos e o importante, cada um assistir, reassistir, rever o trabalho dos outros, né, justamente para que a gente tenha o resultado final, né, do quebra-cabeça todo montado, de a gente entender tanto a parte interna do planeta, né, em como que o nosso sistema, o planeta Terra, né, dentro da composição das camadas, como que ele funciona da parte interna, né, toda a parte de estruturas, a dinâmica, fenômenos internos, externos, né. Então são muitas questões, as camadas externas, a atmosfera, litosfera, hidrosfera, a composição, a formação ao longo do tempo
né, dentro de uma conjuntura de 4,5 bilhões de anos, desde a bola de fogo até a fase atual, e como que isso vai se, né, tornar ainda aí para frente, como que o planeta vai ficar. Estamos num planeta totalmente dinâmico, né, em que tudo muda, assim como grandes mudanças já aconteceram, as mudanças continuam acontecendo no nosso planeta. Então, entender toda essa complexidade do nosso planeta faz parte para entender fenômenos, entender diferentes aspectos da nossa vida em relação ao planeta. Então, continuam os estudos e aguardo os últimos trabalhinhos também para a gente fazer mais uma última etapa, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, aguardo os últimos trabalhinhos para a última etapa. Então, parabéns a todos. Continuam os estudos, que é extremamente importante para a leitura, o entendimento, para compreender o espaço em que vivemos.